Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kelly, professora de História, e hoje nós estamos aqui para estudar um pouquinho sobre a história do Espírito Santo. Então você que é capixaba já vai dando like no vídeo, e se você não é aqui do nosso estado, não sai não, espera um pouquinho, tá? Porque você vai ver que o assunto na verdade é um assunto global, assim, que nós vamos falar sobre os indígenas do Espírito Santo. E esse acaba sendo um assunto de todo o nosso país. Vamos falar sobre os habitantes que viviam aqui no que seria a capitania do Divino Espírito Santo, antes da chegada do nosso capitão do Natário, que foi o Vasco Fernandes Coutinho. Então, chega pra cá, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa as notificações, dá like no vídeo e compartilha com os amigos para que mais pessoas possam vir aprender história. Gente, não presta atenção nessa bagunça aqui atrás, não. Eu tô na escola que eu trabalho e aqui na biblioteca tá assim, esse monte de apostila para entregar, né? Então a gente tá no meio disso aí, trabalhando da nossa melhor forma possível para levar o melhor para os nossos alunos e eu também aqui para dar esse conteúdo legal, bacana para os seguidores do meu canal. Lá no vídeo sobre a pré-história brasileira, eu falei um pouquinho também sobre a pré-história capixaba e sobre os povos dos sambaquis que viviam na região litorânea. Há mais ou menos 2000 anos atrás, os povos dos sambaquis, ali os homens das conchas, eles desapareceram. Os estudos mostram que eles não construíram mais as montanhas de conchas e não tinham mais esses povos no litoral. Por quê? Provavelmente porque eles foram atacados por índios que vieram da região amazônica por meio de migração, chegaram no litoral do Espírito Santo e esses sambaquis foram atacados pelos índios de origem tupi, lá da região amazônica. Então os sambaquis foram atacados por esses índios, por esses indígenas e eles desapareceram. Ou porque foram exterminados pelos indígenas ou porque eles foram aculturados, eles se adaptaram à nova cultura dos índios, então eles acabaram meio que se misturando ali. Gente, primeira coisa, esse termo índio, vocês já devem saber que é um erro histórico, né? Quando Colombo chegou ali na América Central, em 1498, ele achava que estava chegando às Índias, então ele generalizou os povos que ele estava vendo ali na frente dele, nesse novo continente, como índios, porque ele achava que ele estava nas Índias. E depois que ele foi perceber que se tratava de uma outra terra, de um outro povo. Hoje em dia, muitas pessoas nem gostam mais desse termo índio, porque é um termo muito generalizado, cheio de estigmas, cheio de estereótipos, coisas assim ruins colocadas em cima dele. Então, o mais utilizado hoje são povos indígenas, porque aí sim valoriza melhor a cultura desses povos tão importantes para a nossa história, afinal eles já estavam aqui antes da chegada dos colonizadores. Então só para colocar esse parênteses para a gente entender o porquê. Muitas vezes a gente acaba falando índio porque é o nosso costume, mas o mais correto é a gente falar povos indígenas. Então vamos lá. Quais eram os povos indígenas que tinham aqui no Espírito Santo? Tinham vários povos indígenas, a maioria deles vieram da região onde hoje é Minas Gerais. Lembrando que no início da colonização, quando foram divididas as capitanias hereditárias, o Espírito Santo, na verdade, era muito maior do que ele é hoje, né? Na época da mineração, que ele foi transformado em um estado bem pequenininho para servir de defesa para as minas de ouro. Mas no início da colonização ia desde o litoral até a linha do Tratado de Tordesilhas, pegando boa parte do que hoje é Minas Gerais e também um pedacinho onde seria Goiás e tal. E quando os portugueses chegaram aqui, eles já chegaram tendo confronto com os indígenas, porque os indígenas aqui eram, na sua maioria, muito hostis e belicosos, principalmente os botocudos, que eram os que tinham em maior número aqui na região norte, que é onde nós vivemos, Vila Valéria, e também na região ali mais do interior, né? Esses índios eles vieram seguindo o leito dos rios, principalmente o Rio Doce e o Rio Cricaré, ou também conhecido como Rio São Mateus, que nascem na região de Minas Gerais e desembocam no Oceano Atlântico, então eles passam pelo território espírito santense. E o que significa dizer que os índios, os botocudos, que eram um número maior de indígenas aqui, eles eram hostis e belicosos? Hostil significava que eles não eram muito de amizade com o pessoal diferente de outras tribos, de outros grupos, né? Português, então, para eles, nem pensar. Então, eles eram assim, né? Deixavam os oponentes meio para lá. E belicosos quer dizer que eles eram
guerreiros. Eles eram muito dados à guerra. Inclusive, a guerra, para muitos povos indígenas, é meio que um ritual religioso. Inclusive, a antropofagia, também praticada pelos botocudos, era um ritual religioso. O que é antropofagia? Olha que palavrão é. O sentido da palavra é ainda mais estranho. Eles eram canibais, ou seja, eles se alimentavam de carne humana. Mas, gente, eles não comiam gente porque eles estavam com fome, sei lá, né? Igual você prende ali, caça um animal e mata e come porque tá com fome. Na verdade, os botocudos e alguns outros povos indígenas também praticavam antropofagia. Isso fazia parte de rituais religiosos. Então, quando tinham as guerras, eles aprisionavam ali os guerreiros que eles consideravam, quando eles venciam as guerras, eles aprisionavam os guerreiros oponentes que eles consideravam mais fortes, mais corajosos e faziam todo um ritual para estar consumindo aquela carne humana, porque eles acreditavam que eles iam absorver as coisas positivas que tinha naquele oponente, naquele guerreiro da outra tribo. Os botocudos, eles eram chamados botocudos, né, por causa daqueles botox, aqueles enfeites que eles usavam nos lábios, assim, e ficava aquele lábio enorme, né? Então, por isso são botocudos. E eles foram os mais massacrados pelos portugueses. Por quê? Porque eles resistiam muito, eles não aceitavam a dominação, como eles eram, né, povos guerreiros, eles não aceitavam de forma nenhuma a dominação. Então, já com a chegada de Vasco Fernandes Coutinho, lá em 1535, a gente já tem registros de confrontos entre portugueses e indígenas lá na Vila do Divino Espírito Santo, que depois vai ser abandonada, ser chamada de Vila Velha, exatamente por ataques indígenas, né? Os colonos vão ter que ir para a ilha, que depois será chamada de Ilha de Vitória, Nossa Senhora da Vitória, por causa desses ataques indígenas dos botocudos. Então, inicialmente, os indígenas fugiam para as matas, onde eles se organizavam e faziam ataques aos portugueses. Então, e como eles conheciam o território, era muito mais difícil dos portugueses se defenderem. Um acontecimento muito marcante aqui no norte do estado foi a Batalha do Cricaré, que aconteceu no Rio Cricaré e que representou ali o confronto dos portugueses com os índios botocudos. Então, representou um extermínio de muitos povos ali naquele exato momento de batalha. E exatamente porque os botocudos não aceitavam essa dominação. Outro caso muito comum foram as alianças de índios com outros povos. Por exemplo, os tupiniquins, que para confrontar os portugueses, eles se aliaram aos franceses. Então, eles, em vez de tirar pau-brasil para os portugueses, eles faziam a troca, o escambo, e tiravam pau-brasil para os franceses. E isso também foi motivo ali para os portugueses intensificarem as batalhas contra esses índios, né, contra os tupiniquins. Tivemos muitos massacres já na metade do século XVI. As nações indígenas, os povos indígenas do Espírito Santo já estavam muito reduzidos, principalmente pela escravização, porque eles foram utilizados como mão de obra no início da colonização. Depois foram trocados pelos escravos africanos e um dos motivos foi essa resistência, porque como eles conheciam o território, eles fugiam com mais facilidade e se organizavam e faziam investidas, né? Faziam ataques. Então, esse foi um dos motivos pela troca ali da mão de obra indígena pela mão de obra africana. Tiveram outros, como por exemplo o lucro do comércio no Atlântico, né, do comércio negreiro. Mas a escravização foi um dos motivos também para o extermínio de muitos povos indígenas. Outros motivos para essa redução indígena foram a destruição das aldeias e os massacres efetuados pelos colonos. Então, já em meados do século XVI, lembrando que a colonização se iniciou na primeira metade do século XVI, aí cerca de 50 anos depois, essa população indígena já estava bem reduzida. No século XIX, ali quando teve o período do Império Brasileiro, né, o Brasil declarou independência e teve o Império Brasileiro, o Império ele foi muito eficiente em exterminar os botocudos, porque os botocudos eram os mais belicosos, os mais guerreiros, e com essa desculpa então de que eles eram hostis, de que eles eram incivilizados, foi promovido um massacre desse grupo indígena. Eles eram considerados, além de incivilizados, eles eram considerados ameaça à civilização, ao Brasil que estava nascendo. Então houve ali um incentivo por parte do governo para o extermínio desses grupos indígenas. Resultado, nós temos hoje no nosso estado apenas um município com aldeamentos indígenas, com agrupamentos indígenas, que foi outra coisa que aconteceu durante o período imperial também. Além da remoção de indígenas de um lugar para o outro, extermínio dos botocudos e também
a aglomeração, o concentramento desses indígenas em aldeamentos. Então, lá no município de Aracruz, hoje, nós temos agrupamentos de duas etnias. Os tupiniquins, que já eram moradores aqui do nosso estado, e os guaranis, que foram removidos lá da região sul para o estado do Espírito Santo. Os guaranis acabaram preservando boa parte da sua cultura, os tupiniquins não, eles acabaram se aculturando à civilização, né, aos modos de vida dos capixabas. Só para concluir o vídeo, você sabia que muitas das nossas palavras, do nosso vocabulário, provém da cultura indígena local? Muitos nomes de lugares, nomes das nossas cidades, o nome do rio Cricaré, por exemplo, que eu citei aqui no vídeo, é uma palavra indígena que significa, na língua tupiniquim, preguiçoso, porque é um rio calmo, né, tranquilo ali. Então temos muitas palavras e a palavra que designa o nosso povo, capixaba, é uma palavra indígena que significa roça, roçado, terra preparada para a plantação. Então lá na Ilha de Vitória, os colonos eles começaram a chamar os índios pelo termo que eles usavam para chamar as suas roças, né? Então eles começaram a chamar os índios de capixabas e daí a pouco começaram a chamar toda a população de Vitória, da Ilha de Vitória, de capixaba, e isso agora se espalhou, né? Acabou se espalhando para todo o estado. Somos espírito-santenses, mas também somos denominados capixabas, descendentes dos indígenas. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por me acompanhar até o final do vídeo. Vou esperar aqui o seu joinha, pode deixar os seus comentários aqui embaixo também sobre o que você acha sobre esses povos indígenas que ocupam o nosso estado. Se você é de outro estado do Brasil, fala também sobre os povos, qual o conhecimento que você tem sobre os povos aí que ocupam o seu estado. Tchau e até a próxima!